O Acorda Brasil abre a nossa programação desta sexta-feira, prestando a nossa homenagem ao empresário e cidadão ilhéense Almir Mesquita, que faleceu na manhã desta quarta-feira, dia 24 de março, vítima da Covid-19. Mesquita, como era conhecido, deixou um legado de força, responsabilidade cívica e humana durante os seus 63 anos de vida. Almir era empresário e dono da Torquay Telecom, empresa parceira aqui do Acorda Brasil. Parceria essa que temos muito orgulho, pois sabemos que é fruto da sensibilidade social deste grande homem que fez do seu universo comercial um legado para levar conexão às pessoas e às casas dos seus clientes. O Acorda Brasil deseja força a todos os funcionários, amigos e familiares deste grande cidadão. Almir Santos Mesquita é um dos mais de 300 mil cidadãos brasileiros vitimados pela Covid-19. Acorda Brasil, hoje é sexta-feira, dia de bate-papo, dia de buscarmos aí respostas sobre uma pergunta, gente, que sempre nos fazemos quando esse assunto cai aqui na nossa programação. A quem interessa o fim da CEPLAC? Essa semana, 10 dirigentes da instituição, incluindo aí Pará, Bahia, Rondônia, enviaram uma carta à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, expondo motivos técnicos para que a CEPLAC não acabe e solicitando a imediata substituição do atual diretor-geral, o Valdec Pinto. A carta também chegou aqui ao Acorda Brasil com exclusividade, tá? E para que nós possamos tomar um pouco de conhecimento sobre o teor dessa carta, nós convidamos o coordenador-geral de pesquisa, finanças e extensão da CEPLAC, Manfred Miller, que irá nos ajudar a entender um pouquinho por que há hoje uma campanha tão ferrenha dentro das bases administrativas da CEPLAC para que haja o fim da nossa instituição. Bom dia, Manfred. Uma honra, viu, recebê-lo aqui na nossa bancada virtual do Acorda Brasil. Obrigado, é uma honra também estar falando com você e, antes de mais nada, parabenizá-la pelo trabalho que você vem fazendo em defesa da nossa instituição. Um trabalho magnífico, sem precedente. Que eu conheça, é sem precedente. Então, agradeço a você essa oportunidade e nos defendendo. Eu quero começar deixando uma perguntinha aqui para você, a qual eu não quero que você me responda agora. Você vai responder ela lá no final, né? Mas eu vou fazer ela agora para que nós possamos destrinchar um pouquinho o que está enraizado na política administrativa da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacauê. Qual é a parceria do PT com Bolsonaro em relação à CEPLAC, sendo que ela é de responsabilidade federal, mas o que está tendo aí de conversa nos bastidores de Brasília é que há um interesse em comum, tanto do governo quanto dos petistas, com o fim da instituição. Essa resposta você vai me dar daqui a pouquinho, tá? Porque antes, Manfred, eu quero que você fale um pouquinho para os nossos seguidores quem é você, quem é o Manfred, qual o seu trabalho dentro da CEPLAC, quanto tempo e toda a estrutura que leva aí essa paixão pela nossa instituição. Ok, obrigado pela oportunidade, Karina. Veja bem, apesar desse meu nome complicado, Manfred Müller, eu sou tupiniquim. Meu pai era alemão, mas eu sou nascido em Belém do Pará, ou seja, sou tupiniquim de verdade. Formei na antiga Escola de Agronomia da Amazônia, e depois fui para Viçosa, trabalhei em Viçosa, fiz o mestrado em Viçosa, depois fui para a Alemanha, fiz o doutorado em Alemanha, em ecofisiologia, e retornei à CEPLAC. Com uma razão muito simples, eu não posso dizer igual os meus colegas que dizem que devo tudo à CEPLAC. Na verdade, eu devo quase tudo. Eu devo também muito à minha família e devo à Escola de Agronomia da Amazônia, pelo qual me formou. Eu fui professor na Escola de Agronomia por 10 anos, e a minha formação profissional, moral e ética deu início lá. Naturalmente que 90% da minha formação, também formação moral e ética, eu devo à CEPLAC.
E em termos de recursos, em termos de propriedade, ou qualquer coisa, tudo que eu tenho realmente hoje eu devo a CEPLAC. Não sou baiano, mas cheguei na Bahia há muito tempo atrás, sou baiano de coração, vivi na Bahia muito mais tempo do que na minha própria terra, então devo tudo a essa terra que hoje eu estou defendendo com unhas e dentes. Então, a minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado em fisiologia vegetal, aos moldes do que o Raul Vale, ele é ecofisiologista também, eu também sou, e nos especializamos em sistemas agroflorestais, os dois. Trabalho na CEPLAC desde 1970 e te confesso que nunca constatei tamanho descaso pela nossa instituição. Nós já passamos vários momentos de turbulência, não tão fortes como agora. Provavelmente, antes, nós tínhamos quem nos defendesse, e nós tínhamos os nossos gestores, eram mais condescendentes e mais preparados para defender a CEPLAC. Hoje nós estamos realmente entregues aos leões. E daí essa nossa atitude, que muita gente acha que foi uma atitude inconsequente ou uma atitude intempestiva, mas não foi não. Foi simplesmente bem pensada, foi uma atitude madura que nós tivemos, mas só com o único objetivo de estancar a sangria, que certamente, se nós não pararmos, vai trazer consequências sérias para a região cacaueira. Exatamente. No último dia 18 de março, né, vocês, os dirigentes, encaminharam aí essa carta direcionada à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Essa carta expressou aí o que vocês sentiram, né, enquanto dirigentes, ao ver a CEPLAC sendo sucateada. Quero que você fale um pouco mais o que motivou vocês a tomarem essa atitude em específico. Claro, pois não. Veja bem, nós fomos 10 de gestão da CEPLAC que fizemos essa solicitação e, na verdade, não foi uma carta conjunta. Cada um expôs os seus motivos, foram 10 cartas diferentes uma da outra, cada um expondo os seus motivos. A minha, na verdade, se concentrou mais no que eu sou, ou do que eu era, na verdade, que agora estou exonerado, como coordenador geral de pesquisa. Uhum. As decisões administrativas nessa área foram realmente desastrosas. Naturalmente, que perpassa por outras áreas também, como, por exemplo, desde a época que saiu o decreto 10.253, que todo mundo conhece, que saiu em fevereiro do ano passado, que tirou as competências da CEPLAC de serviço de assistência técnica de extensão rural, só aí já foi meio caminho andado para a extinção da CEPLAC. Foi uma medida administrativa inconsequente e, não sei, talvez o pessoal, quem tomou essa medida aí deve se achar iluminado, mas foi realmente uma medida drástica para a CEPLAC que veio a causar desânimo para todos os nossos técnicos e técnicos de excelente qualidade da extensão rural. Além disso, esse decreto tirou bruscamente. Eu sei que as condições atuais da CEPLAC, tanto de recursos humanos como de financeiros, nós não estamos preparados ou não estamos em condições de prestar uma assistência técnica de extensão rural aos moldes que nós vimos prestando há 20 ou 30 anos atrás, naturalmente. Mas a gente tem consciência de que não deveria ter sido feito isso de uma maneira abrupta. Essa retirada da CEPLAC, da competência de extensão rural da CEPLAC de uma maneira abrupta, isso prejudicou muito, muito o produtor rural, vai prejudicar ainda mais na frente, e principalmente desestimulou os nossos colegas da extensão rural, porque são especialistas na área e ficaram de uma hora para outra sem perspectiva de ajudar a CEPLAC ou de ajudar a região. Então, isso foi uma medida, no mínimo, inconsequente e impensada. Deveria ter sido dado um tempo aí para uma hora de transição, sei lá, 4 ou 5 anos de transição, para que a gente pudesse buscar, pelo menos, um substituto para esse serviço de assistência técnica e extensão rural. O produtor ficou, de repente, órfão, sem que ninguém ajudasse. Então, essa foi na área de extensão rural fora a minha área. Na minha área de pesquisa, realmente, as decisões administrativas foram desastrosas mesmo. Eu poderia citar inicialmente, logo no final do ano passado e começo desse ano, as decisões com relação à disponibilização dos servidores. Veja bem, na CEPLAC nós fomos no passado, nós tivemos 4.500 servidores. Hoje não chega a 800. Há muitos anos que nós vemos tentando com que o governo se sensibilize e faça a contratação de pelo menos alguns pesquisadores, alguns extensionistas, e não conseguimos em todos esses governos, e isso vai para essa resposta que você fez na primeira pergunta, mesmo nos 3 governos passados, nós não conseguimos de jeito nenhum. Então, isso realmente mostra que é uma coisa meio não correta. Bom, com relação a essa disponibilização de servidores,
Eu sei também que o Ministério da Agricultura está precisando, principalmente na área de fiscalização, de servidores. Mas você não pode cobrir um santo e descobrir outro. A CEPLAC tinha pouquíssimos pesquisadores, pouquíssimos extensionistas. O que fizeram? Pegaram os servidores, e aí eu vou citar um exemplo típico: os 3 servidores únicos que faziam pesquisa no estado do Espírito Santo foram tirados e colocados à disposição de um departamento da CEPLAC e estancou totalmente, acabou com a pesquisa no estado do Espírito Santo, gente. Quer dizer, isso é uma medida administrativa que não tem cabimento, descabida totalmente, né? A outra, com relação à pesquisa, é o desfazimento e açucateamento que estão fazendo com as estações experimentais. Meu amigo, estações experimentais em um órgão de pesquisa é básico, é onde você faz pesquisa com segurança. Se você não tiver estação experimental, você vai fazer pesquisa onde? No asfalto? Cultivando cacau no asfalto? Não existe isso. Eles estão sucateando e desfazendo todas as nossas estações experimentais, algumas delas de suma importância, como, por exemplo, a estação de Jalma, Bahia, que é lá em Una, que tem um banco de germoplasma de seringueira de altíssimo valor. Eu acredito que seja hoje, mesmo a CEPLAC não trabalhando prioritariamente com seringueira, a Embrapa, mas eu tenho a impressão que hoje o nosso banco de germoplasma de seringueira, até os anos anteriores, era o segundo melhor. Eu acho que hoje o nosso banco de germoplasma de seringueira ainda é melhor do que o da Embrapa. Então, desfazer de uma estação dessa e entregar para quem quer que seja é uma arbitrariedade muito grande, entendeu? As outras estações também, citando as outras estações, nós temos uma estação em Marituba, em Belém. Se você fizer a estação, é o maior banco de germoplasma do mundo de cacau. Você vai se desfazer de uma estação dessa? Não existe. Lá nós temos em torno de 5.000 acessos clonais e seminais de cacau. Isso é ímpar no mundo inteiro, essa estação. A outra, a SMAI também de Una, nós temos o melhor banco de germoplasma de dendê do Brasil, que são germoplasmas nativos. Vai se desfazer de uma, está se desfazendo dessa estação. Quer dizer, quem vai ser prejudicado nisso é a sociedade, eu não tenho nem dúvida disso. Uma outra coisa também, o nosso herbário hoje tem 150.000 essicatas da Mata Atlântica, é o melhor herbário de espécies da Mata Atlântica, está sendo acabado, está jogado fora lá. Os nossos laboratórios, vários laboratórios, laboratório de solo, de análise de solo, laboratório de fisiologia vegetal, laboratório de biotecnologia, estão todos parados por falta ou de gente ou de recursos financeiros, completamente sucateado. Não existe isso. Então, a biblioteca também, a biblioteca nossa, Cariana, é a melhor biblioteca, é o melhor acervo bibliográfico de cacau do mundo. Então, é pena, lamentável a gente tá com isso aí e não poder fazer nada. Isso aí dá uma angústia. Para quem é pesquisador como eu, dá uma angústia mesmo muito grande. Então, não tem condições. Um outro exemplo que eu não citei, mas vou citar agora para você, é a Estação Experimental de Pau-Brasil, aqui em Porto Seguro. É uma estação maravilhosa, importantíssima no meio ambiental. Ela foi em 1985, 86, ela recebeu o título de Sítio de Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. Quer dizer, é um sítio que poucas estações experimentais no Brasil têm. Então, é coisa impressionante o sucateamento das nossas estações experimentais. E mesmo aqui não são foco da pesquisa com cacau, por exemplo, a nossa estação lá da Experimental do Extremo Sul, ela tem um banco de germoplasma de amendoim forrageiro importantíssimo. E está se entregando, está jogando fora, ou vai entregar para a Embrapa, joga fora, que eu sei que não vão tomar conta mesmo, e vai acabar sendo invadida por sem terra, e vão acabar, né? Então, é uma pena, é lamentável que tenha acontecido isso e que esteja acontecendo, eu lamento muito. Bom, isso é com relação à parte de estações experimentais da pesquisa. Uma outra, também, isso eu cito na correspondência da minha exoneração, é a contradição que existe entre o discurso da ministra, em que vai modernizar e revitalizar a CEPLAC, e as atitudes administrativas que estão acontecendo. Não existe isso. Jacata, vocês ressaltam, né? Foi um pronunciamento que ela fez no dia 3 de outubro de 2019, onde que ela reitera, né, o comprometimento com a modernização da CEPLAC. Só que aí, no dia 20 de março de 2020, o decreto que você já citou, né, do 10.253, fala do fim da extensão, limitação na pesquisa. Então, aí já dentro desse assunto, fala o que você interpreta como essa posição do Ministério da Agricultura. Em tão curto espaço de tempo, seria que ela mudou de opinião em relação à CEPLAC? Cariana, para te ser sincero, eu não sei, eu tenho dúvida. Eu tenho duas dúvidas. Uma, se ela está sabendo realmente do que está acontecendo, se ela está blindada, ou se ela não está sabendo, está blindada. Não sei, eu tenho minha dúvida. Foi exatamente por isso que nós encaminhamos a correspondência diretamente para ela,
para saber, porque não tem alguma coisa errada aí. Ela fala uma coisa nos discursos e depois as atividades, as decisões administrativas são completamente diferentes. Então, é duvidoso isso aí. Além disso, as decisões administrativas completamente sem respeito total com o passado da instituição. Não tem respeito. É claro que, quando a gente fala nisso, os administradores, na hierarquia maior, claro, eu me considero de baixo clero, estou falando do alto clero, dizem que isso aí é saudosismo nosso. Não é não, Cariana. Quando a gente fala do passado da CEPLAC, não é saudosismo, não. Se você não tem um passado, você não pode fazer um presente nem promover um futuro. Então, você tem que passar, a gente tem que mostrar o que a CEPLAC tem condições de fazer, tem potencial de fazer, e se der condições, a gente tem condições de fazer, revoltar, fazer isso aí, sem dúvida. Então, mas é comum a administração superior falar de que é saudosismo, um completo respeito, falta de respeito ao que a CEPLAC é e o que foi. Exato. Vamos falar de números, Manfred. Hoje a CEPLAC, ela apresenta o quê? De ônus e de bônus em termos financeiros para a União, que justifique aí estar plena nas suas atividades de pesquisa e extensão. Eu estou te fazendo essa pergunta porque nós sabemos que governos, no plural, todas as gestões, eles pensam com o bolso, né? Então, para que nós, a sociedade como um todo, ela possa decifrar os enigmas que estão aí em torno dessa ideia de eliminação da instituição, nós precisamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo no viés financeiro da instituição, né? É importante para se ter um esclarecimento para saber se ela é viável financeiramente ou não, o que acontece nesse caminho administrativo financeiro da CEPLAC. Ela é prejuízo? Ela é lucro para a União? Olha, Cariana, eu diria que se você mantém, por mais caro que seja um órgão de pesquisa, e não incluo educação, porque eu fui professor de universitário e também não conheço minha vida, qualquer que seja o custo para manter uma universidade ou um órgão de pesquisa, isso aí não é despesa, não, isso aí é investimento. Então, e hoje a CEPLAC é um custo baratíssimo para o governo. Você tem ideia, no passado, nós já tivemos, no passado talvez um pouco mais distante, um orçamento bastante alto, talvez uns 100 milhões de reais, equivalente a hoje a uns 100 milhões de reais no nosso orçamento, na época da taxa de exportação do cacau. Há um passado não muito distante, que foi na gestão do ministro Renaud Stefanes, nós tivemos um orçamento que chegou até 32 milhões de reais por ano. Depois foi reduzindo, naturalmente, nos últimos 5, 6 anos, 18 milhões, 16 milhões. Hoje nós estamos no orçamento de 10 milhões de reais por ano para manter a pesquisa toda da CEPLAC, todo o portfólio da CEPLAC e mais os contratos fixos. Só para você ter ideia, esse valor, esse dinheiro aí, não dá para manter os contratos fixos de segurança e administração da instituição. E a gente está falando de 10 milhões nas 6 bases, né? Nos 6 estados brasileiros. Todos os estados, para custeio, fora pagamento pessoal, para custeio, né? Então, isso daí é uma mixaria do governo para manter um órgão de pesquisa como a CEPLAC. Então, na verdade, não é despesa isso, isso aí é investimento na pesquisa. Sem pesquisa, você não faz nada. Então, por outro lado, se investir um pouco mais na CEPLAC, só para você ter ideia de quanto que poderia ser arrecadado, hoje o Brasil, como um todo, deve ter algo em torno de 580 a 600 mil hectares de cacau, tá? Nos 6 estados. Se você transformar isso em sequestro de carbono, que é o que está na moda, sequestro e fixação de gás de carbono, e transformar em equivalente ao gás carbônico, você sabe quanto mais ou menos daria isso? Eu fiz um cálculo hoje de manhã, mais ou menos. Se você vê, o cacau sequestra hoje algo em torno de 46 a 80 toneladas por hectare por ano. Se você calcular em 580 mil hectares, só de cacau o Brasil, ele está fixando aí em torno de 976 bilhões de euros, transformado em euros. 976 bilhões de euros em um ano. Você sabe lá o que é isso? Isso aí é o equivalente exatamente que vale hoje, se você considerar que a tonelada de carbono vale 10 euros, que hoje deve estar em torno de 15 a 16, e que a gente sequestra e fixa 97 milhões de toneladas de equivalente ao CO2, isso aí dá exatamente um valor de quase 1 bilhão, quase 1 trilhão de euros. É muito dinheiro, quer dizer, é uma coisa que é um investimento que vale a pena. Não sei em que cabeça
iluminada essa foi de pensar em extinguir um órgão desse. Sinceramente, eu não sei. A pergunta que você me fez é exatamente essa aí. Com pouco, se você levar também, hoje na Bahia tem 440 mil hectares de cacau plantado. Dos 440 mil, deve ter uns 280 mil hectares de cabruca. Cacau cabruca, que você sabe, você é de lá, você sabe exatamente o que é, né? Ambientalmente é um negócio fantástico. São 250 anos cultural que tem de cabruca. Então, se a gente pegar esse 280 mil hectares de cacau cabruca, com o simples fato de manejo dessa área, se você manejar a cabruca, não digo nem toda a área, nem 280, se você manejar 140 mil hectares de cabruca, em 2 anos você triplica a produção da Bahia de cacau, que hoje é 113 mil toneladas, você passaria a 340, 450 mil toneladas. Quer dizer, isso é um recurso que traz para a região e traz para os municípios produtores de cacau, que circula, é dinheiro que vai circular. Então, eu não vejo por que não pensar assim. É uma incoerência esse pensamento, né? Pois é, ainda sobre a carta enviada aí para a ministra da Agricultura, vocês abordaram de uma forma bastante clara o descontentamento com o atual diretor-geral, o Valdec Pinto, alegando, inclusive, que ele critica a instituição, não apresentou até o momento um plano, um programa de diretrizes para o agrocacau, né? Além de citarem que o Valdec se omitiu ao cumprimento do planejamento estratégico da CEPLAC, que é o do plano de 2012 a 2022, que ele, inclusive, tenha ignorado esse plano desde 2020. O que consta neste planejamento, né? E o que, para você, motivaria um diretor que obtém nas mãos o poder de gestão de um órgão travar essa guerra com o mesmo, provocando aí essa aniquilação conceitual da instituição, hein? Veja bem, o planejamento estratégico realmente é uma pena, lamentável que não sei se partiu dele ou partiu de esferas superiores, mas nós tivemos, há 10 anos atrás, nós fizemos um planejamento estratégico, pagamos por esse planejamento estratégico, foi na época que o Renaud Stefani, o ministro Renaud Stefani fez também o do Ministério da Agricultura, a empresa que fez esse planejamento estratégico foi a mesma, e muito bem feito, muito bem elaborado, e que nós estávamos seguindo até 2019, 2018, nós estávamos seguindo o planejamento estratégico com todos os parâmetros que eram coletados para isso. Em 2019, não sei por que carga d'água, eles esqueceram esse planejamento estratégico e começaram a divagar com outro planejamento interno que não vai dar em nada, absolutamente nada. Então, esse planejamento estratégico tinha traçado as metas específicas para cada estado produtor de cacau e que a gente vinha cumprindo de fato. E os relatórios eram sendo feitos, e de repente não cobraram mais isso. Realmente lamentável. E com relação à administração que você disse, o descontentamento é exatamente esse. Também não sei se a culpa é exatamente dele, mas uma culpa certamente sim, que não está lutando pela instituição. Pode até ser que seja uma pressão da esfera superior, como eu falei, de uma mente iluminada que está lá em cima, e que esteja pressionando. Mas a gente tem que arregaçar a manga e brigar, pô. O diretor da CEPLAC foi para isso, ele tem que arregaçar a manga e brigar em cima das pessoas que estão tentando fazer a coisa errada. E a gente não está vendo essa vontade no diretor atual. Está deixando para lá, está cumprindo exatamente o que mandam para ele cumprir e fica nisso aí mesmo. Infelizmente, esse comportamento não coadiz com o ensino, ou seja, com o laboratório que a CEPLAC montou, com a escola que a CEPLAC montou para os seus servidores. Realmente, a CEPLAC é outra escola, é uma escola totalmente diferente, em que a gente gosta de brigar pelo que a gente acha certo e atender ao nosso cliente, que no final, o nosso cliente é o produtor de cacau, na verdade. Somos nós brasileiros, né? Exatamente. Ela não é só Bahia, né? Nós somos daqui de Ilhéus, o eixo central de toda a discussão cacaueira, mas estamos em 6 estados em todo o território nacional, incluindo aí Pará, é um deles, hoje responsável por 52% da produção do cacau. Eu recebi, inclusive, uma carta de um radiozapeiro, um seguidor, que enviou a carta do senador Zequinha Marinho, né, que é aliado do governo Bolsonaro, que encaminhou a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, justamente falando para que a CEPLAC mantenha a sua força, né? Nessa carta do senador Zequinha Marinho, ele apresentou o potencial da região cacaueira do estado do Pará e a importância da instituição CEPLAC para essa força agro, né? A CEPLAC é um órgão nacional, é uma instituição que gere uma das mais ativas culturas do agronegócio e, como nós já apuramos aqui, né, gente, gera lucro, pode gerar até muito mais se tiver o investimento adequado. CEPLAC é de administração federal,
Então, quem coloca e quem tira são os gestores, não é isso? Né? Quem está no comando são os gestores federais, que hoje são bolsonaristas. Quem é o governo federal é o governo Bolsonaro. Acontece, meu amigo Manfred, que nós ficamos sabendo que o que está rolando lá em Brasília é que ninguém gosta da CEPLAC, que todo mundo quer acabar com a CEPLAC, colocar ela com a Embrapa, né? Colocar o lugar dela para a Embrapa. Ninguém confia na CEPLAC, acha que é ninho de petista, que nesse governo a CEPLAC não vai para frente de jeito nenhum e que o ideal é fundir, fazer a fusão entre a Embrapa, né, e colocar os técnicos que ainda sobrevivem da CEPLAC lá trabalhando na Embrapa. Mas para a CEPLAC zero, né? Nada. Ninguém gosta, ninguém confia, todo mundo acha que a CEPLAC conspirou contra a produção de cacau, então é unânime a opinião dentro do governo ser contra a instituição, acham que ela é o braço do PT para destruir a cultura cacaueira do sul da Bahia. Vamos lá, aquela perguntinha, né? Vamos do começo. lá. Deixa eu... Qual é a parceria do PT com Bolsonaro em relação à CEPLAC, sendo que ela é de responsabilidade federal, mas o que está tendo aí de conversa nos bastidores de Brasília é que há um interesse em comum, tanto do governo quanto dos petistas, com o fim da instituição. Deixa eu deixar para mais, vou só fazer uma observação antes que você fale aí, exatamente o que você falou aí com relação à cacauicultura da Bahia, que hoje o Pará ultrapassou em produção a produção da Bahia, por talvez esse motivo, que com uma visão míope da CEPLAC, de que acharam que esse modelo nosso da CEPLAC, de que colocar a pesquisa junto com a extensão rural, que no passado era um tripé, era pesquisa, extensão rural e educação, a educação já saiu, mas esse modelo, pelo menos de pesquisa e educação, seja um modelo falido. Na verdade, isso é uma decisão e uma interpretação completamente equivocada. E aí eles chegaram, talvez, a essa decisão e dizer, não, é porque a cacauicultura da Bahia está em decadência e tal. Não é isso, não. O Pará está subindo a produção por vários motivos, muitos outros motivos. Primeiro, que o governo realmente do Pará tem um programa definido para a cacauicultura. O cacauicultor do Pará não tem o débito que o cacauicultor está cheio de débito. E outros motivos aí, cabruca, não existe cacau cabruca na Amazônia, a cabruca da Bahia. Se você tem ideia de quanto produz hoje uma área de cabruca, a cabruca hoje não produz 12 arrobas por hectare. Quer dizer, está altamente sombreado, nós não temos condições de manejar a cabruca. Isso é um outro motivo. Então, a baixa produtividade de cacau na Bahia não é exatamente pelo modelo falido que a CEPLAC implementou desde 1964 de pesquisa junto com a extensão. Muito ao contrário. Esse modelo, para mim, é o modelo mais exitoso que tem de desenvolvimento para cultivos permanentes tropicais, quiçá para todos os outros cultivos agrícolas do Brasil. Se nós tivéssemos outras instituições, e aí não vou repetir o que o Geisel repetiu na visita que ele fez no Pará, porque todo mundo na Bahia, que todo mundo conhece, né? Quem dera ao Brasil que tivesse 30 CEPLACs. Realmente, quem dera ao Brasil que tivesse outras instituições, não digo CEPLAC, que fizesse essa fusão da pesquisa e extensão rural junto, que vai muito mais rápido. O produtor chega muito mais rápido onde ele quer, entendeu? Uhum. Então, essa foi uma visão equivocada de ter tirado os serviços de extensão rural e assistência técnica da CEPLAC. Bom, voltando à sua pergunta agora, eu diria o seguinte, eu faria uma outra pergunta para você. Será que se a CEPLAC fosse ou se ainda é, um ninho de petista, será que nós não teríamos conseguido o que nós queríamos nos governos da Lula e da Dilma? Porque nós sempre pedimos o reforço de recursos humanos, recursos financeiros. Será que se fosse um ninho de petista, a gente não teria conseguido naquela época? Não seria hoje a CEPLAC um oásis? Então, isso mostra que não é verdade. A CEPLAC não é um ninho petista. E eu diria até mais, viu, Cariana? Eu sou uma pessoa que eu não tenho discriminação nem racial, nem por religião, nem por sexo, nem por opção sexual de ninguém, muito menos partidária. Se o colega for pesquisador meu, se ele for petista, for bolsonarista, for outro qualquer, se ele não fizer propaganda eleitoral dentro da instituição, para mim a vida dele particular não interessa. Se ele for um bom pesquisador, uma pessoa inteligente e produtiva, para mim o que ele é lá fora, se ele é homossexual, se ele é hétero, se ele é religioso, se ele é católico, para mim pouco importa.
Então, mas isso aí é só uma concepção minha, mas que eu te garanto absoluta, Cariana, de que esse conceito que tem, que a CEPLAC é um ninho de petista, é completamente equivocado e errada. Certamente que é, porque senão nós teríamos conseguido a contratação nós tínhamos pedido no governo dele a contratação de 580 servidores e nós certamente teríamos conseguido a contratação disso. E não conseguimos, infelizmente, nem nos 2 governos do Lula e nem tampouco no governo da Dilma. Então, não procede isso que estão falando, não. Agora, se procede de que todo mundo no mapa quer a extinção da CEPLAC, aí eu coloco a interrogação. Eu tenho minhas dúvidas e provavelmente sim. O porquê é que eu não sei, mas que provavelmente existe essa tentativa de extinção da CEPLAC. E uma tentativa que eu acho até traiçoeira, viu? Injusta, Caliana. É uma tentativa de extinção por inanição. Eu acho que, se é isso o pensamento deles, seria mais honesto para nós, CEPLACianos, de carreira, que eu tenho 42 anos de CEPLAC, e seria muito mais honesto dizer, olha, não, vamos acabar com a CEPLAC agora, pelo menos a gente vai aproveitar o patrimônio intelectual de vocês, do que ficar matando por inanição. Está matando por inanição. Estão forçando os nossos servidores a se aposentar, estão forçando a gente desativar experimentos e está matando por inanição. Se você for no centro de pesquisa hoje da CEPLAC, você fica triste, porque está perdendo tudo. Os nossos laboratórios, 12 laboratórios que nós tínhamos lá, estão todos quase fechados, deve ter uns 3 ou 4 em funcionamento por falta de recursos humanos e falta de recursos financeiros. Então, não se admite isso, não. Realmente é uma covardia que estão fazendo. Esse tom que eu trouxe aqui é porque justamente, né, desde quando nós trouxemos a pauta, a bandeira, é uma bandeira que, para mim, eu tenho uma visão muito técnica em relação à instituição CEPLAC. Mas o conceito político, Miller, infelizmente, é o que prevalece toda a discussão. E não consigo entender, e vamos desenvolver questionamentos, inclusive eu já quero deixar até aberto aqui para o Valdec Pinto, que queira se manifestar, que queira realmente expor a versão dele sobre esse aspecto, né? As portas aqui do Acorda Brasil também estarão abertas para ouvir, para bater esse papo, entender quais são as ramificações que estão em torno dessa desestruturação da CEPLAC, porque, para mim, ela é um órgão técnico. Para mim, ela é um órgão necessário para o sistema agro. E se há uma discussão política, perdeu-se esse argumento quando se mudou o sistema político, né? Hoje, o governo bolsonarista, o governo Bolsonaro que gere os cargos de direção. E se ele gere os cargos de direção, então não tem que usar o discurso de que a base da CEPLAC está sob o comando de uma esfera política e ideológica distinta, porque cabe a ele alterar, modificar administrativamente o que está acontecendo. Mas isso não significa destruir a instituição. Se a CEPLAC está sobre uma influência política, quem está no comando central é o governo federal. Então, o governo federal pode, sim, alterar as bases, correto? Então, não caberia a retirada, a destruição dessa instituição. Seria como se você está com um funcionário ruim, você destruir a empresa ao invés de trocá-lo. Não faz sentido isso. Eu sou uma jornalista, tenho um posicionamento político, claro, todos sabem que eu tenho uma afinidade, sou da ala governista, sou da área do Bolsonaro, mas isso não me coloca na função de profissional da comunicação a ser aniquilada, a perceber o que está acontecendo no entorno. A causa CEPLAC, para mim, é uma causa macro que está acima de qualquer conceito político partidário, porque ela tem interesse, ela é de interesse dos brasileiros, independente do que nós possamos pensar ideologicamente ou politicamente. Eu quero agradecer a você, Manfred, por essa oportunidade de trazer aqui mais pontos esclarecedores sobre essa temática, e nós vamos manter esse diálogo. Mais uma vez eu convoco a todos aqueles que estão na área de governo, que nos acompanham, nos assistem. Graças a Deus somos muito bem assistidos aí em Brasília pela ala do Congresso, né? Muitas pessoas que têm afinidade com a parte da agricultura já sabem que esse canal ele é isento, ele tem um posicionamento de opinião, mas para transmitir informação. Muito obrigada, Miller.
Obrigado, Karen. Só acrescentando o que você acabou de falar aí com relação ao órgão técnico, nós tentamos no passado, não conseguimos, mas me parece que a melhor opção hoje para evitar exatamente esse conflito aí de direção, a CEPLAC adotar o sistema que a Embrapa adota para escolher os seus chefes de centro de pesquisa, ou seja, é concursado. Evita que seja colocado qualquer um ir lá para dentro e que não tenha mínima experiência nem na área, nem na área agrícola. Então, é concursado, a pessoa tem que ter o concurso de currículo e apresenta um projeto, exatamente esse projeto que nós estamos procurando, isso aí. E eu acho que resolveria o problema. E uma outra observação, Karina, é chamar a atenção dessa nossa atitude aí de pedir exoneração. Eu, desde menino, eu escuto, e depois, como professor universitário, também sempre escutava, com as consequências de aula, eu escuto sempre que quando em uma sala de aula todos os alunos são reprovados ou tiram nota baixa, o erro não está nos alunos, não. Deve estar em algum professor ou na universidade. Então, isso foi a consequência que deu dos 10 gestores pedirem exoneração. Então, na verdade, que o erro não está do lado de cá, o erro deve estar do lado de lá, não sei aonde, mas com certeza está do lado de lá. Kaliana, muito obrigado pela oportunidade, te agradeço e, mais uma vez, reforço o que eu disse no início da entrevista, parabenizo pelo seu trabalho, e você está dando uma ajuda muito grande, não somente para a cacauicultura, mas para todos os estados que produzem cacau do Brasil. E que não são poucos, não, são 6 por enquanto, quer dizer, 6 em grande escala. Em pequena escala já tem muitos outros, né? Sergipe já está, Ceará já está entrando também, São Paulo já está também, então tem muitos outros estados já entrando para plantar cacau. Então, muito obrigado e parabéns novamente, Kaliana. Eu que agradeço, Mula. Esse foi mais uma edição do Acorda Brasil, Rádio Zap, Circo Brasileiro, sempre os olhos, ouvidos e a boca da sociedade.